Você tem ceratocone e tem uma coisa que não sai da sua cabeça e fica martelando aqui o tempo todo. Afinal, quando o meu ceratocone vai estabilizar? Será que vai estabilizar? Em se tratando de uma doença progressiva, sempre fica aquela expectativa reverberando. Será até onde ele vai aumentar? Que hora, afinal, este problema vai estancar, vai estabilizar e não vai mais aumentar? No vídeo de hoje eu vou te falar quais são os parâmetros que utilizamos para avaliar essa estabilização. Vem comigo! Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Cláudia Del Claro, oftalmologista, e você está aqui no nosso canal, o maior canal de oftalmo do Brasil. Se você ainda não me conhecia, caiu agora aqui de paraquedas, não perca tempo. Inscreva-se agora mesmo, clique no sininho, porque toda semana tem 3 vídeos novos como esse, com o objetivo de te ajudar a cuidar melhor de seus olhos. A córnea é uma janela transparente, é como se fosse esse vidrinho de relógio na frente dos nossos olhos, e o formato correto dela, original, é uma esfera. Mas o que acontece? Com o ceratocone, esta córnea ela pode ficar mais bicuda, ela pode ficar deformada, ela é mais afinada, mais amolecida, e aí, como já falei, ela é uma doença progressiva. Ela pode ir afinando mais, ela pode ir se encurvando mais, ela pode ir piorando consequentemente mais a visão. Então, a gente entende perfeitamente a angústia do paciente que vem aqui a cada 6 meses ou às vezes até menos, avaliar, fazer os exames, e a gente está monitorando o grau, a curvatura, o aumento, se houve, se não houve. Ai, doutora, e aí, aumentou? Me fala, não sei o quê. E aí a gente fala, aumentou tanto, não aumentou. Então, realmente é uma situação angustiante, mas é uma situação que a gente hoje, graças a Deus, com a evolução da medicina, a gente consegue já ter bastante controle através de um procedimento que se chama crosslinking. Crosslinking é maravilhoso, é um procedimento cirúrgico que, se no caso do seu ceratocone estar em evolução, nós podemos fazer esse procedimento, que é através de uma luz, uma radiação ultravioleta, mais um pigmento amarelo chamado riboflavina, e nós vamos fazer como se fosse realmente um enrijecimento da sua córnea através daquela substância, através da luz, justamente para ela ficar mais firme e não aumentar. É fantástico o resultado aí, em mais de 90% dos casos, as pessoas têm um sucesso absoluto de estabilização, então a gente considera realmente extremamente eficiente o crosslink. E se você já gostou dessa informação, já vai me deixando aquele like que eu sei que você tanto sabe me dar, para que esse vídeo atinja pessoas que estão precisando dessa luz no fim do túnel. E agora eu já vou te contar realmente como é que você pode avaliar se o teu ceratocone está estável ou se ele está em progressão. Porque sim, nós indicamos o procedimento quando o ceratocone está em evolução. O ceratocone, via de regra, ele tem 2 causas principais: a causa genética e a causa como um fator de risco, que você já sabe que é o hábito de coçar os olhos. Então, ou você vai ter essa doença por uma questão familiar, que aí teus irmãos, ou pai, ou mãe, ou tio tem o problema, ou porque você tem alergia, de repente começou a coçar o olho, pegou mania de coçar o olho, e isso é uma coisa muito séria. A gente vê às vezes crianças já com alergia no olho que pega aquela mania de coçar, e aí a pessoa segue coçando o olho desesperadamente a vida toda e ela vai ter esse problema. Então, realmente os pais precisam ter atenção para já cortar o mal pela raiz já desde a infância, porque realmente é impressionante como um paciente aqui às vezes está na minha frente coçando os olhos e fala para mim que não coça, de tão inconsciente que está aquele movimento para ele nem percebe. Então, vale aqui a reflexão se você tem ceratocone, o quanto você coça o olho, se você ainda coça esse olho, pelo amor de Deus, pede para a tua família avaliar aí se você coça, se não coça, ficar observando você, para você
parar imediatamente com este hábito, porque mesmo que o seu ceratocone seja genético, se você coçar, quanto mais você coçar o olho, mais você vai piorar, mais ele vai evoluir. E se ele for também desta causa, só pelo fator de risco ambiental, também quanto mais você coçar, mais ele vai evoluir, mais vai afinar, mais vai amolecer a córnea. Então realmente é algo que você tem que cuidar muito, já que você está preocupado com a evolução do teu problema. A primeira coisa é parar de coçar o teu olho. Aí como é que a gente avalia? Geralmente quando é o primeiro diagnóstico, eu gosto já de pedir uma segunda avaliação em 4 meses. Então você veio hoje, vamos ver se está evoluindo, se não está. Daqui 4 meses você volta para a gente ver como é que tá, para ter um acompanhamento mais próximo. Depois que a situação já está mais estabelecida, eu gosto de fazer o retorno a cada 6 meses. E como que a gente vai avaliar? Através de um exame complementar, que é a tomografia da córnea, através do exame aqui clínico com a lâmpada de fenda e através da refração, que é o exame para medir o grau. E aí agora eu vou te contar o que a gente percebe. Um ceratocone em evolução, na tomografia da córnea ou na topografia, a gente vai ver um aumento da curvatura maior, que é o K2, de 0,75 em 6 meses ou maior que 1 em 1 ano. Vamos dar um exemplo aqui, então. Você veio hoje, a sua curvatura maior, né, o K2, ele é 47. 6 meses depois, a gente pediu o exame, o seu K2 está 48. Então, ele aumentou mais de 0,75 em 6 meses e na avaliação de 1 ano, ele também vai estar ali um aumento igual ou maior que 1. Então, gente, esse seria um ceratocone em evolução. Agora, se a tua curvatura aumentar só um pouquinho, digamos 0,50 em 6 meses, a gente, por essa avaliação da curvatura, a gente não caracteriza como um ceratocone em evolução. Uma outra avaliação é com relação ao grau. Com relação ao grau, se você tiver um aumento de mais de 1 grau, tanto na miopia quanto no astigmatismo ao longo de 1 ano, consideramos que ele está evoluindo. Ou o grau do equivalente esférico, que seria o grau da miopia somado com a metade do grau do astigmatismo, maior do que 0,50 em 1 ano. Então essas duas avaliações também servem para a gente avaliar se o problema está aumentando ou não. A outra avaliação é com relação à tua capacidade visual, é a tua acuidade visual. Se houver uma diminuição de 2 linhas ou mais da tua capacidade visual com a visão corrigida ali com os óculos, realmente a gente vai considerar que ele está em evolução. Então você percebeu? É o aumento do grau, é a piora da qualidade visual com a correção dos óculos e o aumento da curvatura em si. Então por isso que é tão importante, né, você vir aqui na consulta para a gente estar monitorando isso. E lógico, se perceber que o seu ceratocone está em evolução, é muito interessante fazer esse procedimento do crosslink, porque aí você não vai ter piora da sua qualidade visual, você vai estancar o seu problema do jeito que ele está e você vai, lógico, ter uma melhora importante na sua qualidade de vida no futuro. Isso pode fazer diferença no seu futuro, então até questões profissionais e tudo mais, de gastos e tudo, enfim, é toda uma situação se você deixa o ceratocone correndo solto ou se você faz alguma coisa que nós temos hoje, graças a Deus, para impedir essa evolução. Lógico que cada caso é um caso, você vai ser avaliado pelo seu oftalmologista, vai ser acompanhado exame a exame, mas eu estou aqui só para elucidar um pouco, te dar um panorama geral de como é que você pode avaliar se o seu problema estacionou ou não e também você estar aí cuidando do seu problema para não fazer com que ele continue aumentando. Hoje, graças a Deus, com o crosslinking, com as lentes de contato especiais, nós conseguimos dar uma qualidade de vida maravilhosa para o paciente com ceratocone. Então, quanto antes descobrir, melhor fazer esse procedimento para estacionar e aí fazer a restabelecimento da visão, seja com óculos, um ceratocone muito inicial, sejam com as lentes de contato rígidas ou esclerais nos ceratocones mais avançados, mas mesmo assim o paciente consegue ainda ter a visão perfeita, a visão 100%.
E aí, ficou com mais alguma dúvida? Se sim, por favor, deixe aqui nos comentários. Você sabe, eu adoro interagir com você. Um grande beijo e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau! Ah, não vai embora não, continua navegando aqui na minha playlist de Ceratocone.